Olá! Que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar um pouco em dois profetas do Antigo Testamento que, olha, tem muito a dizer até hoje: Oséias e Amós. Oi. Pois é, dois nomes bem importantes, né? Eles viveram mais ou menos na mesma época, ali pelo século 8 a.C., um período que parecia próspero por fora, mas Mas que tinha problemas sérios por baixo da superfície, né? Ambos viram que o povo de Israel, o Reino do Norte principalmente, tinha quebrado a aliança com Deus. Aquela aliança feita lá atrás na saída do Egito. exatamente. E a raiz do problema para ambos era a idolatria. Só que, e isso é o fascinante, cada um abordou essa quebra de aliança de um jeito bem particular. Oséias era do norte, falava direto para o seu povo. Já Amós, ele era de Judá, do sul, mas Deus o enviou para confrontar o norte. E os dois viveram em tempos tipo de reis como Jeroboão II, onde Israel até teve uma certa expansão, uma aparente segurança. Mas a mensagem deles era um alerta, né? Um alerta bem grave. Sim, um alerta fortíssimo. Olha, vocês abandonaram o Deus que resgatou vocês da escravidão. É isso que Oséias 11 e Amós 3 estão dizendo, basicamente. Se não houver um retorno, um arrependimento, o julgamento viria. E as acusações são diretas, é só ver Oséias 4, Amós 4, os mandamentos sendo ignorados, a adoração totalmente corrompida. Ok, então vamos tentar desempacotar isso. As abordagens deles, começando por Oséias. A imagem central que ele usa nossa, muito forte, né? A da idolatria como adultério, como traição conjugal. É impactante mesmo. E não fica só na palavra, né? Deus manda Oséias viver essa metáfora. Ele se casa com Gomer, que é descrita como uma mulher infiel, para simbolizar exatamente a infidelidade de Israel. Isso está lá nos primeiros capítulos, de 1 a 3. E ele usa muito uma palavra hebraica específica para isso, né? Zaná. Isso, Zaná, que a gente traduz como prostituição, infidelidade. Mas é importante entender, Zaná aqui vai além do ato físico, sabe? Aponta para uma quebra de lealdade muito profunda. É uma traição espiritual mesmo, contra o Deus que tinha um relacionamento de aliança com eles que o sustentava. É como se a idolatria fosse virar as costas para um relacionamento de amor, de cuidado. É isso. Exatamente. E por isso a linguagem de Oséias é tão carregada de emoção. A gente percebe a dor de Deus de um jeito quase palpável. Ele soa como um marido traído, com o coração partido, ou então como um pai que sofre demais por um filho rebelde e teimoso. Tem alguma passagem que mostra isso bem claro? Tem várias, mas Oséias 11, verso 8, é muito forte. Deus falando, tipo, como posso desistir de você, Efraim? Como posso te entregar, Israel? Meu coração está transtornado dentro de mim, toda a minha compaixão se acende. Dá para sentir angústia ali, né? Um Deus que ama profundamente, que hesita em punir, mas a aliança quebrada trazia consequências, não tinha como fugir disso. É uma perspectiva bem íntima, focada nesse relacionamento ferido. E aí vem Amós. Como é que ele entra nessa história? Ele complementa essa visão? Complementa, mas por um ângulo diferente. Amós pega a mesma raiz, a idolatria ou abandono de Deus, mas ele vai expor as consequências disso na estrutura da sociedade. Ele não foca tanto na dor do relacionamento traído, como Oséias, mas na podridão moral e principalmente na injustiça social brutal que brotava dessa idolatria. Então, menos coração partido e mais dedo na ferida social. Exato. O livro já começa com aquela imagem poderosa de Deus rugindo como um leão desde Sião, lá em Amós 1, verso 2. É um sinal claro de que o julgamento está vindo e está vindo por causa do que estava acontecendo. E quais eram as acusações principais dele? O que ele via de tão errado? Olha, Amós não poupava palavras. Ele denunciava a opressão contra os pobres, o luxo absurdo dos ricos, que era sustentado pela exploração, e a hipocrisia religiosa. Isso é muito forte em Amós. Ele viu o pessoal indo aos santuários, fazendo sacrifícios, tudo certinho na aparência. Mas era só aparência. Para Amós, sim.
Em Amós 4, por exemplo, ele até ironiza esses rituais, tipo, vão para Betel e pequem, vão para Gilgal e pequem ainda mais. Porque eram rituais vazios, sabe? Não adiantava nada fazer aquilo tudo se no dia a dia a justiça era pisoteada, se os pobres eram explorados para bancar o luxo de alguns. Entendi. Ele mostrava que a adoração deles estava completamente desconectada da vida prática, da ética. Precisamente. Para Amós, adorar deuses que só se importavam com poder, ou fertilidade, ou prosperidade material, e ignorar o Deus que libertou escravos, que se importa com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, isso inevitavelmente criava uma sociedade que refletia esses valores distorcidos. Uma adoração errada gerava vidas injustas. É direto assim. Nossa, essa ligação é muito direta, né? Entre o que se acredita e como se vive. E faz a gente pensar hoje também, como será que a nossa fé, aquilo que a gente diz acreditar, se reflete nas nossas ações, no nosso trato com as pessoas? O que o pessoal que está ouvindo acha disso? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre essa relação entre adoração e justiça na nossa vida hoje. E ó, se estão gostando dessa nossa conversa, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar mais papos como este, tá bom? É uma conexão fundamental, né? E o ponto central em Amós 5 é exatamente esse. Deus fala, busquem-me e vivam. Mas logo em seguida ele adverte para não o buscarem nesses lugares de culto corrompidos como Betel ou Gilgal. E aí no verso 14 ele manda, busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Ah, então buscar a Deus... Ele está ligado diretamente a buscar o bem, a praticar a justiça. Não dá para separar. A idolatria deles, por outro lado, que ela gerava. Negligência, abuso dos mais fracos, exploração. As duas coisas andavam juntas. Virar as costas para Deus e virar as costas para o próximo necessitado. Então, se a gente junta Oséias e Amós, a gente tem um quadro bem completo dessa falha de Israel, né? A quebra da aliança com Deus, por um lado, fere o coração dele, causa uma dor profunda, como Oséias mostra de forma tão pessoal, e, por outro lado, essa mesma quebra destrói a base moral da sociedade, gera injustiça, opressão, hipocrisia, como Amós denuncia com tanta força. Adoração e justiça parece que são inseparáveis na visão deles. Totalmente inseparáveis. Pensa bem, como é que você pode dizer que adora o Deus do Êxodo, o Deus que ouviu o clamor dos escravos oprimidos no Egito e agiu para libertá-los, e ao mesmo tempo explorar o seu irmão, o seu vizinho, o pobre? Na cabeça dos profetas isso não faz o menor sentido. É uma contradição total. É verdade. Virar as costas para esse Deus específico, com essa história específica, leva quase que automaticamente a uma sociedade onde os valores são outros, onde o poder, a riqueza, o status falam mais alto. E quem sofre com isso? Os mais fracos, os vulneráveis. Oséias mostra a raiz do problema no coração infiel e Amós mostra o fruto podre disso na vida social. São dois lados da mesma moeda trágica. É um cenário bem pesado, né? De falha humana, de quebra de confiança com Deus e com o próximo. Mas a gente sabe que na Bíblia, mesmo nas denúncias mais duras, geralmente tem uma luz, uma ponta de esperança. Onde a gente encontra isso aqui, em meio a tanto julgamento? A esperança sempre aponta para frente, né? E aqui ela se conecta de um jeito muito interessante com o Novo Testamento. O evangelista Mateus, quando ele está contando a história de Jesus, especificamente a fuga da família para o Egito para escapar de Herodes, ele cita uma frase lá de Oséias 11, verso 1. Qual frase? Do Egito chamei o meu filho. Originalmente, em Oséias, esse filho era Israel, o povo que Deus tirou da escravidão. Mas Mateus aplica isso a Jesus. É como se ele estivesse dizendo, olha, Israel, o filho primogênito, falhou, foi infiel, rebelde, mas aqui está Jesus, o verdadeiro filho, o filho fiel. Uau! Então Jesus é apresentado como o Israel que deu certo, aquele que cumpriu o que o povo não conseguiu. Exatamente essa ideia. Jesus é o filho que viveu em perfeita adoração e obediência ao Pai. E essa adoração não era só ritual, claro. Ela se traduziu numa vida que cumpriu a lei de Deus, a Torá, no seu sentido mais profundo.
Amor a Deus e amor ao próximo. Uma vida de compaixão, de justiça, especialmente para com os marginalizados, os pobres, os necessitados. Aqueles que Amós tanto defendia. Quer dizer que em Jesus, aquela conexão entre adoração e justiça que estava quebrada em Israel foi restaurada. Perfeitamente restaurada. A vida de Jesus mostrou como amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. E o ponto máximo disso tudo foi o sacrifício dele na cruz. Um ato supremo de amor e justiça, que abre um caminho de reconciliação com Deus para todos nós, que também falhamos, que também quebramos a aliança em tantos níveis. Essa é a grande esperança que Oséias e Amós, no fundo, já apontavam. Que incrível essa conexão. Então, recapitulando rapidinho, Oséias, com a imagem do adultério espiritual, focando na infidelidade do coração de Israel. Amós, com a denúncia da injustiça social como fruto direto dessa idolatria. Dois lados da mesma moeda, a quebra da aliança. Isso. Mas a história não acaba na falha. Ela aponta para Jesus, o Filho fiel que viveu essa aliança perfeitamente e nos oferece um caminho de volta para Deus, um caminho de restauração. Então, o que tudo isso significa para a gente, hoje? Qual a lição que fica? Bom, fica uma reflexão importante, né? Se Oséias e Amós estavam certos, e eu acredito que estavam, sobre essa ligação tão profunda, tão inseparável, entre a forma como a gente se relaciona com Deus, nossa adoração, e a forma como a gente trata as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, a pergunta que fica é: como é que a nossa fé, a nossa adoração hoje se manifesta concretamente? Ela está moldando a forma como a gente vive, como a gente interage com o mundo ao nosso redor, como a gente luta por justiça? Ou será que, às vezes, a gente corre o risco de cair numa hipocrisia parecida com a que Amós denunciava? É algo para a gente pensar, né? Para examinar o próprio coração e as próprias ações.